El comité organizador de la cátedra Marta Traba les da la bienvenida a esta sexta sesión ya de la cátedra actual Ciudades Universitarias en América. Ciudades Universitarias es un proyecto moderno para América Latina. Como está, digamos, definido en el programa, vamos a ver hoy en los tres proyectos para la ciudad universitaria de Río de Janeiro y seguramente los aspectos puntuales los va a presentar el profesor Klaus Chávez, que es quien nos acompaña en el día de hoy. Entonces hago la presentación del profesor Klaus Chávez. Él nos va a hablar en portugués y un poco, digamos, tratando de acercarse un tanto al español, ¿no, Klaus? Entonces, pues vamos a ver cómo nos va con el ejercicio aquí intercultural. Klaus es arquitecto de la Universidad Federal de Juiz de Fora. Él es magíster y doctor en urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es profesor adjunto de arquitectura y urbanismo en la Universidad Juiz de Fora y sus áreas de investigación han estado, digamos, relacionadas con los aspectos proyectuales, la historia y representación en la arquitectura y el urbanismo y la relación entre ciencia y espiritualidad durante el siglo XIX. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida al profesor Klaus Chávez. Muitas graças. Muito bom estar aqui com todos vocês. Eu tenho trabalhado com o tema cidades universitárias desde a minha investigação de maestria na Universidade Federal do Rio de Janeiro, justamente pesquisando as relações entre os espaços universitários americanos e os espaços universitários brasileiros. Do meu mestrado a respeito dos três projetos não executados, não construídos, da Universidade Federal do Brasil, que seria hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos falar um pouco dos objetivos que foram propostos. Mostrar a maneira como se concebe o plano urbanístico de um campus, através da reflexão de três planos não construídos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é a proposta que eu recebi da cátedra. Nós vamos refletir sobre o projeto. Vamos pensar sobre a forma de se conceber um plano urbanístico de um campus, por meio de três grandes nomes da arquitetura: Lúcio Costa, Marcelo Piacentini e Le Corbusier. A nossa proposta é apresentar uma investigação onde eu trabalhei com muitos documentos como cartas, como as correspondências, documentos oficiais, documentos não oficiais, tentando entender o processo de criação dessa universidade. Essa pesquisa foi uma pesquisa muito prazerosa, muito gratificante, porque existia uma vasta fonte documental para se trabalhar. Como roteiro para essa conferência, em um primeiro momento, vamos debater o contexto, o que estava acontecendo na década de 20 no campo educacional. Depois, vamos entender o programa, o que é a universidade. Vamos tentar responder essa pergunta na visão dos intelectuais da década de 20. Vamos discutir a escolha do arquiteto. Vamos, finalmente, conhecer os projetos, os projetos para essa universidade. Bom, por fim, uma conclusão. Tentando entender a temperatura dos anos 20, ou o que estava acontecendo no Brasil nesse período, nós vamos começar falando um pouco sobre o que é a universidade para o Brasil. A universidade, ela só foi criada efetivamente em 1920,
muito tardiamente em relação a toda a América Latina. Segundo o pesquisador e uma das figuras principais na criação da Universidade do Brasil, em 1930, o Ernesto Souza Campos, foram 30 tentativas de se fazer uma universidade. Mas essas tentativas não tiveram sucesso, principalmente porque o modelo francês de universidade era um modelo muito forte, que era um modelo de escolas profissionais, escolas isoladas na cidade, e não de uma universidade. Bom, em 1920 foi criada essa universidade, a Universidade do Rio de Janeiro, a primeira universidade brasileira, mas essa universidade foi uma organização adaptada. Juntou-se faculdades existentes, criou-se uma reitoria, mas não tinha uma relação orgânica entre essas unidades. Eram unidades isoladas sobre uma reitoria somente, sem um espaço físico adequado, sem um sentido de universidade mais claro. Nos anos 20, quando foi criada essa Universidade do Rio de Janeiro, os intelectuais no campo da educação debatiam muito o que seria uma boa proposta para a universidade. E aí, de um lado, tinham os positivistas. O positivismo era contrário à ideia de uma universidade no Brasil. De outro lado, tinha a Academia Brasileira de Ciências, que lutava por uma universidade. Junto à Academia de Ciências, tinha a Associação Brasileira de Educação, onde reunia os intelectuais da educação. Essa associação também fez diversos movimentos a favor de uma universidade. Então, não foi uma questão governamental, simplesmente governamental, a criação de uma nova universidade. A ideia era, esse desejo por uma universidade vinha de todo um grupo intelectual que não era necessariamente representante do Estado. Bom, a Associação Brasileira de Educação fez diversos inquéritos nacionais a respeito do que seria essa universidade. Como exemplo, aqui tem algumas perguntas desse inquérito, como: que tipo de universidade deveríamos adotar no Brasil? Deveria ser única? Quais seriam as suas funções? E diversos questionamentos que que trabalhavam a própria natureza e mostravam que ninguém sabia ao certo o que seria uma universidade no Brasil. Tinha uma incerteza em relação ao que seria esse espaço. Depois, eles fizeram um congresso de educação, e as perguntas também, elas se referenciavam justamente ao que seria essa universidade. Bom, no fundo de tanto do inquérito quanto do Congresso Nacional de Educação, havia um questionamento a respeito da ideia de escolas isoladas. Pensava-se que esse modelo de uma faculdade de odontologia num canto da cidade, uma faculdade de engenharia no outro canto da cidade, outra faculdade de arquitetura em outro ponto da cidade, esse modelo de faculdades isoladas ao longo da cidade não era um modelo adequado, pois impedia uma relação e uma integração entre as diversas partes da universidade. Esse modelo de escolas isoladas seria, portanto, o motivo do ensino superior no Brasil não estar muito bem, não ser muito bueno. Bom, na década de 30, no Brasil, tivemos um governo revolucionário, uma ditadura que se formou por meio de uma revolução, mas Getúlio Vargas tornou-se presidente e criou um Ministério de Educação e de Saúde. E, nesse ministério, quando ele criou o ministério, ele já tinha como ênfase repensar toda a estrutura da educação do país. Como ministro, um dos principais ministros dele foi
Gustavo Capanema, que, quando assumiu o ministério, declarou a ênfase no ensino superior e declarou seu interesse em, finalmente, depois de tantos séculos, criar, sim, uma universidade digna do que o Brasil merecia junto a esse governo revolucionário. No discurso, nas falas iniciais do ministro Capanema, nós já vemos o interesse em definir claramente o que seria essa universidade, em tentar dar o máximo de sentido para essa universidade. Na visão do ministro, a Universidade do Brasil deveria ser uma universidade central, uma universidade que teria todas as faculdades, as principais faculdades do país. Seria uma universidade modelo. Outras universidades poderiam existir, outras universidades poderiam ser criadas nos diversos estados do país, mas o modelo seria a Universidade do Brasil, essa universidade central. Na segunda etapa, então, da conferência, nós vamos procurar explorar o que seria essa universidade na visão do ministro e na visão da comissão de professores que o ministro instituiu. Bom, aqui é a foto da comissão de professores, o ministro ao centro, e um dos primeiros temas de debate é o que seria essa universidade. Percebia-se que, na Europa, existiam sentidos, definições distintas de universidade. A França pensava universidade de uma maneira, a Espanha pensava universidade de outra maneira, a Alemanha de uma maneira muito diferente. Então, precisava-se definir o que seria universidade para o Brasil. Mas, além de conceituar a universidade, o ministro já exigia que se projetasse uma cidade universitária, pensasse no espaço universitário, desde o primeiro momento dos seus trabalhos junto à comissão. Esse trabalho de projetar a universidade significava definir, numa faculdade, quantas salas de aula deveriam ter, por exemplo. Qual seria o espaço adequado para uma faculdade de línguas estrangeiras, para uma faculdade de letras. O ministro esperava-se que a comissão conseguisse definir os mínimos detalhes da universidade. E aqui é o trabalho da comissão. Eram 8 itens, desde a definição, discutir a cidade universitária, a localização dela, os edifícios, o levantamento topográfico da região onde seria implantada a cidade universitária, o programa, o trabalho jurídico dos advogados para comprar os terrenos, as áreas, e, por fim, a escolha do arquiteto. Na definição da universidade, optou-se, como boa parte das universidades da América Latina na década de 30, por uma universidade de investigação, uma universidade que trabalhasse não só o ensino profissionalizante, mas, principalmente, junto ao ensino profissionalizante, a investigação das ciências básicas. Isso é uma grande diferença, pois até então não existia a investigação dentro das universidades, dentro do conceito de universidade. Sobre a questão da cidade universitária, essa comissão de professores já concordava com a ideia de se ter uma cidade universitária. Então, eles elencaram argumentos a favor dessa cidade universitária. Por que fazer uma cidade universitária? Quais seriam as vantagens? E eles elencaram
centralização das fontes bibliográficas, ou seja, uma biblioteca central que evitaria a criação de diversas bibliotecas setoriais e poderia ter um horário de funcionamento diferente, com suporte para os alunos diferentes. A pesquisa, naturalmente, a possibilidade do intercâmbio entre os estudantes, do contato dos estudantes, na medida em que o estudante de veterinária encontra com o estudante de história, que encontra com o estudante de engenharia, e o conhecimento circula dentro desse espaço universitário. O material científico também seria compartilhado. Ao invés de fazer um laboratório de biologia para a faculdade de medicina, um laboratório de biologia para a faculdade de enfermagem, e um laboratório de biologia para a faculdade de biologia, faria-se apenas um laboratório que permitisse atender a diversas faculdades. Seria novamente uma economia se pensar numa cidade universitária. Além disso, a centralização dos esportes e uma ação efetiva, uma ação próxima da reitoria. Bom, a localização e o terreno da cidade universitária no Rio de Janeiro, eu vou ser breve. Inicialmente, pensava-se em um local do Rio de Janeiro, que é a Praia Vermelha, localizado na zona sul, na zona nobre da cidade. Diversos arquitetos e urbanistas, como Alfred Agache, na década de 30, estudaram o tema da cidade universitária no Rio de Janeiro e optaram pela Praia Vermelha. Alfred Agache, Saboia Ribeiro, em 1935, também no seu relatório indica a mesma situação, e elenca alguns argumentos para isso. Um dos principais argumentos é que a cidade universitária estaria próximo das elites, próximo dos estudantes, que seriam a elite do país, que iriam assumir os cargos fundamentais para que o governo funcionasse bem. Esse era um dos grandes argumentos. Bom, ao analisar os documentos da comissão de professores, eu fiz a seguinte cronologia. Criou-se a comissão de professores em julho de 35, e logo em agosto de 35, faz-se o Marcello Piacentini, vem ao Brasil, o arquiteto italiano Marcello Piacentini, para quem não é da arquitetura, é um arquiteto muito ligado ao fascismo na Itália. Naturalmente, o fascismo na década de 30 é diferente do fascismo na Segunda Guerra Mundial. Ainda não é um fascismo tão declarado como durante a Segunda Guerra Mundial. Mas esse arquiteto ele era muito ligado ao governo italiano. Então, em agosto de 35, ele vem ao Brasil desenvolver o parecer sobre a cidade universitária. Em setembro, o ministro coloca 2 comissões para estudar os terrenos mais apropriados. E aí nós percebemos que o terreno da Praia Vermelha, agora, ele tem um concorrente, que é o terreno da Quinta da Boa Vista. Então, são 2 áreas que parecem ser 2 áreas adequadas para a cidade universitária. Mas a Quinta da Boa Vista é um terreno mais afastado dessa zona sul, dessa zona nobre da cidade. Por fim, em janeiro de 36, apresentam-se os relatórios para o ministro, as 2 equipes, mais o do Piacentini, e escolhe-se o terreno da Quinta da Boa Vista. Aqui eu vou colocar uma imagem com os 2 terrenos. Praia Vermelha, na zona sul. Aqui a área uma área menor, mas uma área mais nobre. E a Quinta da Boa Vista, na zona norte. Uma área mais afastada, com as arquiteturas mais precárias, com o ambiente urbano degradado.
Mas quais foram os argumentos a favor da Quinta da Boa Vista? Por que escolheu-se um terreno mais afastado da área central da cidade? Primeiro, o tamanho, as dimensões dos terrenos. O da Praia Vermelha era menor, da Praia Vermelha era bem menor e o da Quinta da Boa Vista muito maior. Segundo, a economia na aquisição dos terrenos. Os terrenos eram mais baratos, semelhante ao que aconteceu aqui também na escolha desse terreno. O terreno mais afastado do centro da cidade, do centro histórico da cidade, ele é mais barato, mais econômico. Um outro argumento é a facilidade de ter um terreno livre. Não tinha nada construído no terreno da Quinta da Boa Vista. E, na Praia Vermelha, já existiam várias construções históricas que seriam difíceis de serem demolidas ou serem reformadas. Já o quarto argumento é um argumento curioso, porque considera essa área como uma área central da cidade. E, nesse momento, nós percebemos uma visão distinta dos urbanistas. Os primeiros urbanistas que defendiam a Praia Vermelha falavam que ela era central. E agora, o Piacentini e essas duas outras comissões defenderam a Quinta da Boa Vista, dizendo que ela também tinha um aspecto central. A grande questão é centro de quê? Agora, nesse novo estudo, pensava-se a universidade um pouco mais aberta para outros tipos, para outras camadas da população do Rio de Janeiro. Bom, além disso, aqui a vida dos estudantes seria mais barata. O custo de vida é mais econômico. Bom, aqui tem um dos argumentos que mais convenceram o ministro, que é a possibilidade de levar o embelezamento, que antes estava somente na Zona Sul, levar para a Zona Norte da cidade. É a possibilidade de trazer melhorias nas condições urbanas para uma outra área da cidade. A comissão também devia setorizar a universidade. Onde colocar o setor de medicina? Onde colocar a engenharia, as residências? Onde colocar tudo isso? E a comissão concluiu que o melhor era criar um esquema de centro-periferia. No centro seria a reitoria e o setor de belas artes, que necessitariam de mais concentração nas suas atividades. Na periferia, ficaria a medicina, por conta do hospital universitário, que teria forte relação com a cidade, e a engenharia, por conta dos laboratórios, que receberia diversos materiais, insumos para desenvolver seus trabalhos. E as residências universitárias também ficariam na periferia para ter fácil acesso ao bairro, fácil acesso à cidade. Bom, para a cidade universitária, um dos desafios principais da comissão, uma das questões principais da comissão de professores, era ter grande área, uma área gigantesca. Essa é uma preocupação não só dos brasileiros que estavam criando cidades universitárias, mas de todo o grupo de arquitetos e urbanistas no mundo que fazia cidades universitárias. Porque eles já percebiam que as cidades universitárias crescem, se desenvolvem, se desarrolam com o tempo. A cada década, a cidade universitária cresce com mais edifícios. Ter uma área menor, uma área pequena, reduzida, atrapalha o desenvolvimento futuro da universidade.
E, de fato, é o que ocorre no mundo inteiro. As universidades vão crescendo, vão se desenvolvendo, não de uma forma contínua. Elas desenvolvem em um período político favorável, depois elas ficam estagnadas um período, depois elas têm novo crescimento em outro período político favorável, mas, numa longa história, nós podemos perceber um desenvolvimento grande dos espaços universitários. A comissão também trabalhou nos programas, no que deveria ter em cada edifício. E esse foi um trabalho muito minucioso da comissão. Essas imagens são exemplo do trabalho que eles tiveram. Eles praticamente projetavam os edifícios para saber o que seria necessário fazer para cada tipo de faculdade, para cada instituto. Bom, também houve o trabalho da comissão jurídica, que desenvolveu todo o processo de compra dessa área, de compra dos terrenos dessa área. Vamos agora entrar um pouco na escolha do arquiteto para se fazer a cidade universitária. Esse é um tema extremamente curioso para a história da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, na década de 30, pois envolveu os 3 arquitetos de uma maneira não usual, de uma maneira caótica. Nós vamos perceber pela cronologia dos fatos, dos eventos. Eu peguei todos os documentos, sejam eles documentos oficiais, não oficiais, como cartas, e organizei o processo de entrada de cada um, de convite de cada um dos arquitetos, como eles foram convidados a participar do projeto da cidade universitária. Bom, no inverno de 34 para 35, uma comissão de professores brasileiros visitam as cidades universitárias europeias. Então, essa comissão vai para escolher um arquiteto, para verificar quem teria condições de projetar a Universidade do Brasil. Em 35, o ministro Capanema solicita à Embaixada Brasileira em Roma a contratação do arquiteto Marcelo Piacentini, já para fazer o projeto da Universidade do Brasil, aproveitando-se que havia um alinhamento entre o governo brasileiro e o governo italiano, o governo fascista italiano. Em junho de 35, Piacentini aceita o convite. Nesse período, a imprensa, os jornais, divulgam a vinda do Marcelo Piacentini. E os órgãos profissionais, como o Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos, o CREA, do Rio de Janeiro, se manifestam contrariamente à contratação de um arquiteto estrangeiro, dizendo que o Brasil tinha profissionais suficientemente criteriosos, profissionais capazes de fazer esse projeto de cidade universitária. E eles ainda diziam que era proibida a atuação de arquitetos estrangeiros no Brasil. Com isso, em 35 ainda, o Sindicato Nacional dos Engenheiros sugere uma abertura de um concurso internacional ou a criação de uma comissão de técnicos brasileiros. Deu 2 opções para o governo para não contratar o Marcelo Piacentini. Naturalmente, essa visão não era a visão compartilhada por todos. O Instituto Central dos Arquitetos, por exemplo, ele era a favor da vinda do Piacentini. Mas o ministro Capanema, nesse momento, ele reviu, ele voltou atrás no que havia dito. E ele diz que a visita do Piacentini serviria apenas para oferecer dados e sugestões para uma iniciativa idêntica, e não para fazer o projeto. Seria uma consultoria, e não um arquiteto para fazer o projeto da cidade universitária.
Em agosto, o ministro define que vai fazer uma comissão de arquitetos e engenheiros brasileiros para se fazer o projeto. O Piacentini, então, seria um consultor e os arquitetos e engenheiros brasileiros seriam os definidores da cidade universitária. Em 1935, aqui em agosto, foi o período de 13 a 24 de agosto de 1935, Piacentini vem ao Brasil, apresenta seus projetos e depois retorna a Roma com a promessa de executar os projetos. Nas cartas entre ele e o ministro promete a execução do projeto para o Piacentini. Nesse meio tempo, o Lúcio Costa, o arquiteto brasileiro Lúcio Costa, faz uma reunião com o ministro Capanema e sugere a contratação de um francês chamado Le Corbusier. Isso em setembro. Em dezembro, em janeiro, entre dezembro e janeiro, foi instituída a Comissão de Arquitetos Brasileiros, na qual Lúcio Costa acaba sendo um dos coordenadores dessa comissão. Le Corbusier, então, a partir do momento que Lúcio Costa coordena a comissão, o Lúcio Costa convence o ministro a convidar o Corbusier para ser um consultor. Lúcio Costa argumenta que se vai ter um consultor italiano que representa uma arquitetura acadêmica, uma arquitetura fascista, por que não ter um consultor francês que representa uma arquitetura moderna, que representa uma arquitetura que indicaria o futuro da arquitetura no mundo? E aí o Le Corbusier aceita o convite, e Le Corbusier é uma figura icônica, uma figura muito conhecida no campo da arquitetura e do urbanismo, da história da arquitetura e do urbanismo no mundo, porque ele fazia projetos em diversas partes do mundo e ele era muito ávido, muito desejoso para se fazer esses projetos. Ele se colocava à frente, ele era muito empreendedor para conseguir as suas encomendas. E aí ele fala por que seria importante contratá-lo, ele fala da sua visita aos Estados Unidos, que conheceu as universidades nos Estados Unidos, conhecia as universidades na Europa, e, portanto, era uma pessoa muito capaz para desenvolver o projeto no Brasil. Bom, vocês imaginam que, mesmo sem internet, as notícias elas aconteciam muito rapidamente pelos jornais. E o Piacentini fica sabendo da consultoria do Le Corbusier. E o Piacentini escreve para o ministro, para cobrar do ministro uma ação. E ele fala, olha, depois de tantos meses de silêncio, eu desejo dirigir-me ao senhor, porque eu li em alguns jornais brasileiros sobre as últimas reuniões da comissão de professores. E aí ele diz que ficou preocupado e gostaria de saber se ele vai desenvolver ou não o projeto. Enquanto isso, a Comissão de Professores Brasileiros, em 1936, ainda em junho, no mesmo período da carta, entrega um projeto para a cidade universitária na Lagoa Rodrigues de Freitas, num terreno que não foi o terreno definido pela Comissão de Professores. E aí eles começam a criar uma confusão com a comissão, um desrespeito à comissão de professores existente. Os coordenadores da comissão escrevem para o ministro e falam que houve um atropelamento no andamento normal dos trabalhos. Nesse meio tempo, o Capanema escreve para o Piacentini uma carta dizendo do interesse do Brasil nos trabalhos do Marcelo Piacentini, e agora ele já fala que não seria o projeto, seria uma assistência à comissão dos arquitetos brasileiros já formada. Nesse tempo, o Le Corbusier vem ao Brasil e faz conferências e desenvolve os seus projetos. Ao mesmo tempo, o ministro Capanema manda uma comissão de professores para a Alemanha, para buscar novos arquitetos, novas visões. Então, vocês veem que há uma confusão, uma ingerência na escolha do arquiteto. Corbusier entrega o seu projeto, efetivamente, em agosto de 1936, e a comissão de professores,
nega o projeto, diz que o projeto não é adequado para a cidade universitária. Nós vamos ver o projeto com mais tempo. Eu estou só mostrando um pouco de como as coisas funcionaram por dentro da comissão, por dentro da estrutura administrativa da universidade. Bom, o projeto Corbusier foi criticado de todas as maneiras possíveis e ninguém da comissão, houve um consenso contrário a essa proposta. A partir do relatório contrário ao projeto de Le Corbusier, a Comissão de Arquitetos Brasileiros, Arquitetos e Engenheiros Brasileiros, inicia um novo projeto a partir das críticas ao projeto do arquiteto francês. De novo, Piacentini, no mesmo ano, um mês depois, pressiona o Capanema para poder mandar, ou ele vir ou mandar um substituto, um arquiteto que poderia trabalhar junto com ele. E assim vai, a Comissão de Brasileiros entrega o projeto, o Corbusier, ele reforça, manda uma carta para o Capanema, reforçando o seu interesse. O Lúcio Costa explica que o projeto Corbusier não foi aceito, e a Comissão de Arquitetos Brasileiros entrega esse novo projeto, mas, novamente, o projeto dos brasileiros também é negado, deixando muito claro que a comissão estava alinhada com o pensamento do arquiteto italiano, desde o início, e fez tudo o possível para manter essa vertente, esse projeto. O Lúcio Costa escreve uma carta para o Capanema, uma carta muito triste, chorosa, dizendo do problema de se perder esse projeto e de se fazer uma arquitetura como a arquitetura acadêmica do Marcelo Piacentini, justamente na cidade universitária do Brasil. Bom, por fim, o Piacentini volta ao Brasil, a Comissão de Arquitetos Brasileiros ela foi extirpada e, finalmente, o projeto foi entregue em julho de 1938, o projeto do Piacentini. Mas, nesse período, o projeto foi aprovado em setembro de 1938, mas, nesse período, estamos já às beiras da Segunda Guerra Mundial, e aí o Brasil, o governo brasileiro, teve que optar entre apoiar o eixo ou apoiar as outras forças. E o governo se alinhou com os Estados Unidos, se alinhou com a Inglaterra, e aí seria impossível efetivar a construção da cidade universitária com um projeto do arquiteto considerado arquiteto fascista. O projeto, então, foi oficialmente abandonado em 1943. Bom, essa introdução, para vocês entenderem o mecanismo administrativo do processo, vai ser importante para a gente compreender os projetos em si, que é a parte principal da conferência. Aqui estão os três arquitetos, Lúcio Costa, o Marcelo Piacentini e o Le Corbusier. Para quem não é arquiteto, todos os três são excelentes representantes dos seus países, excelentes representantes de uma modernidade, cada um à sua maneira, como nós vamos ver aqui na apresentação. Para analisar o projeto, eu dividi as etapas do projeto como se fosse um arquiteto projetando. A primeira etapa seria definir o programa. O que teria nessa universidade? Quais seriam as faculdades? Quais seriam os cursos dessa faculdade? E, ao analisar o programa dos três arquitetos, a gente percebe várias diferenças muito grandes. A primeira, que Le Corbusier desenvolve um programa com 30 itens, entre faculdade, reitoria, escola, são 30 itens. Lúcio Costa com 33 e o Piacentini com 47. Essa diferença numérica grande já representa o tempo de trabalho do Piacentini. Enquanto Lúcio Costa, Le Corbusier tiveram 15 dias, no máximo 20 dias para desenvolver o projeto, o Piacentini teve quase que 6 meses, ou um pouco mais, para desenvolver tudo isso. Ele entrou mais nos detalhes do projeto. De alguma maneira,
quando comparamos o programa da cidade universitária do Piacentini, verificamos que ele coincide com o programa da comissão de professores, mostra o alinhamento entre os professores e o Piacentini. Já o Lúcio Costa e o Corbusier, eles criam nos seus programas vários debates, vários conflitos com a própria comissão de professores. Por exemplo, Le Corbusier, na década de 30, ele coloca no programa da universidade uma faculdade de música mecânica, que era alguma coisa que praticamente não existia no mundo. Ele coloca um museu de amostras, que também era uma proposta pessoal dele. A comissão de professores diz no relatório contra o projeto Corbusier que ele faz a cogitação de instituições não previstas no programa da cidade universitária, que nem se coadunam com os princípios adotados. Quer dizer, eles veem isso como uma afronta ao trabalho da comissão. Mas é curioso observar que o próprio Piacentini também cria programas para a cidade universitária que não eram programas definidos pela comissão de professores, como o Jardim Botânico, um rink de patinação e um farol da civilização latina. E, mesmo assim, a comissão aprova o projeto de Piacentini. Vamos ver como que os arquitetos entenderam, viam e se expressaram a respeito do local de implantação. Como eles viam a Quinta da Boa Vista, esses terrenos próximos à Quinta da Boa Vista. Bom, para vocês conhecerem o terreno, essa é uma foto recente. Aqui é o Maracanã, que nós tínhamos grande esperança do Brasil ter conseguido chegar na final no Maracanã, mas não deu, infelizmente. Fomos atropelados pela Alemanha no último momento, mas esse é o querido Maracanã. Esse terreno, vocês vão ver que ele tem uma vocação para o esporte. Em todos os 3 projetos, os arquitetos colocaram aqui os estádios planejados para as cidades universitárias. Mas esse é um terreno difícil para nós, arquitetos, porque ele é cercado por linhas férreas. A gente vai ver um conjunto de linhas férreas, são, no total, 8 linhas férreas que cruzam o terreno. E o terreno é mais ou menos assim, ó. Ele tem um morro, o Morro do Telégrafo. Aqui ele tem um outro morro, que é a Quinta da Boa Vista, que hoje é um museu, para quem conhece o Rio de Janeiro. O terreno tinha um clube, é o Derby Clube, que tem corrida de cavalos, que tinha corrida de cavalos. Enfim, e uma área plana. Essa aqui é a área plana, a área lisa do terreno. Bom, para um arquiteto desenvolver um projeto com um corte desse no meio não é muito fácil. Mas como os arquitetos viam esse terreno? Bom, Le Corbusier, ele tinha uma visão otimista em relação a esse terreno. Para ele, o Rio de Janeiro era uma cidade que desafiava o arquiteto, o urbanista, a confrontar a natureza, porque a natureza é muito bonita e muito presente. Os morros, o mar, toda a área verde, muito bonita, muito presente. Muito hermosa, né? E isso desafiava ele a criar alguma coisa que pudesse contrastar, que pudesse diferenciar, entrar em oposição com essa natureza. Ele queria criar essa oposição com a natureza. E aí, ele, em 1936, quando ele vem ao Brasil desenvolver o projeto da cidade universitária, ele retoma um projeto da primeira visita que ele fez ao Brasil em 1929. O projeto dele era muito simples, era criar um edifício único cruzando toda a cidade do Rio de Janeiro. Nesse edifício teria tudo: habitações, comércio, via de automóveis, áreas de lazer, áreas públicas. Seria uma mega construção que cruzaria todo o Rio de Janeiro.
Isso em 1929. É interessante vermos que o próprio Lúcio Costa, que em 1936 é um admirador do Corbusier, foi ele quem convidou o Corbusier a vir ao Brasil, em 1929 ele achava o Corbusier um cabotino. A tradução seria uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não sabe o que estava propondo para a cidade. Em 29, o Lúcio Costa se assustou com o Corbusier. Em 36, o Lúcio Costa já tinha entendido a modernidade de Le Corbusier. Mas o Corbusier pega esse projeto aqui e, em 36, na medida que ele está estudando a cidade universitária, ele retoma. Essa aqui é uma pesquisa, é uma investigação do Yanis Tsiomis, arquiteto francês, onde ele pega os projetos de 29, os traçados que o Le Corbusier fez para aquele edifício que vai andar por todo o Rio de Janeiro, ele vê todos os traçados que o Corbusier deu para esse projeto, aqui é um, aqui é outro. Em 36, o Corbusier desenvolve um outro traçado para esse edifício único. Ele nunca abandona essa ideia do edifício, da mega construção. Aqui a gente vê um outro traçado. E em todos eles, a gente percebe que esse edifício ele quase chegava perto da área da Quinta da Boa Vista. Então, em todos esses momentos, olha, em todos esses conjuntos, o edifício, quando chegava aqui, ele se tornava uma via que ligaria o Rio de Janeiro a São Paulo. Então, desde 29, o Corbusier considerava que esse era um terreno que tinha sua utilidade, era um terreno adequado para alguma atividade importante para a cidade. Nos croquis, o Corbusier é muito conhecido por desenhar muito. Nos croquis do Corbusier, a gente percebe aqui como que seria a cidade universitária. Ela ficaria próxima a esse grande edifício que margearia toda a cidade, ela ficaria próxima, e no outro croquis a gente vê que o edifício ele para aqui, ele continua uma via, e a cidade universitária está ali na continuidade da via desse edifício. Então, para Corbusier, o terreno não era um problema. No entanto, o Corbusier ele preferiu valorizar mais a criação de autopistas, de estradas, quase como highways, ao longo da cidade universitária. Ele queria achar uma solução que ele considerava impecável, uma solução perfeita ao tráfego do trânsito, para a articulação dos automóveis ao longo dessa cidade universitária. Então, o projeto ele tem um caráter rodoviário e um caráter de discussão, de debate e de oposição à natureza. Já o Lúcio Costa, ele considerava esse terreno um grande equívoco, um grande erro. Essa frase é importante. Ele fala que o terreno é cruzado por 8 linhas férreas, passam trens de 3 em 3 minutos, de onde não se vê o mar. Quer dizer, uma característica importante do Rio de Janeiro, a cidade universitária não teria, que é a presença do mar, que, em conclusão, ele fala, seria uma boa escolha para qualquer outro lugar do mundo que não fosse o Rio de Janeiro. O Piacentini, como nós já vimos, ele fez um relatório no qual ele aprovava essa área por todos os motivos que a gente já viu na comissão. Mas tinha um motivo a mais. Ele gostava muito do edifício da Quinta da Boa Vista. E o Jardim Imperial, que era um jardim clássico, isso era muito importante para ele. De alguma maneira, ele retoma o argumento da comissão
que é fazer o embelezamento dessa zona norte. Bom, para o Piacentini, então, aqui está o terreno. Para que esse terreno funcione, era necessário criar uma área nobre de acesso ao terreno. Então, além de fazer a cidade universitária, era necessário criar uma via, uma pequena estrada com edifícios suntuosos que pudesse expressar a grandeza dessa cidade universitária. E não era uma via pequena, como vocês podem ver, precisava ser uma via bem extensa para poder ligar a área central com a universidade. Aqui a gente percebe essa via com mais detalhes. É importante que aqui tinha a favela Moreira Pinto, foi uma das primeiras favelas do Rio de Janeiro. Ele propunha destruir a favela para se poder criar esse acesso. Para o Piacentini, criar essa via e criar a universidade era uma maneira de educar a população. Era o sentido que ele dava para a palavra edilícia arquitetônica, ou edilícia citadina. Obrigado. Os laços entre o centro da atividade comercial e o novo centro da cultura seriam mais tranquilos se criasse uma paisagem, um cenário com as arquiteturas, que seria um cenário didático, onde cada arquitetura expressaria algum valor que os cidadãos deveriam ter. Bom, vimos que os arquitetos tinham visões distintas do terreno. Agora nós vamos ver como que eles lidaram com essas visões distintas, como eles materializaram a ocupação do terreno, como eles fizeram a distribuição no terreno. Aqui nós temos as três propostas, o Corbusier, o Lúcio Costa e o Piacentini. Aqui em detalhe nós vemos como que o Corbusier ocupou o terreno. Basicamente, ele distribuiu a universidade na área plana, ele invadiu um pouco da área da Quinta da Boa Vista, aqui, e esse foi a ideia principal, ocupar a área plana do terreno para se fazer o projeto. O mesmo foi a proposta do Lúcio Costa, um projeto diferente, mas a ocupação da área plana do terreno. É um grande contraste quando nós vemos a proposta do Piacentini. O Piacentini ocupa todo o terreno. Ele tenta explorar ao máximo as possibilidades dessa área. Novamente, em concordância com aquela comissão. Se temos um terreno muito grande, precisamos explorar esse terreno. O morro, por exemplo, vira uma área de passeio e atividades físicas. Ele cria aqui um farol, que não está no programa da universidade, mas ele inclui. A Quinta da Boa Vista, ela faz parte do projeto. Nós vamos falar um pouco mais dela mais para frente, mas enquanto o Corbusier e o Lúcio Costa negam essa área, o Piacentini a inclui e coloca ela como um elemento do projeto. Além disso, o projeto Piacentini extrapola, inclusive, as áreas do terreno. Em vermelho, nós temos o limite das áreas dadas pela comissão, e o Piacentini extrapola, em alguns momentos, essa área. O Piacentini via que o terreno precisava ser ocupado para se criar mais diversidade de atividades na universidade. Bom, e dentro desse terreno, o que fazer com ele? Onde colocar o setor médico, onde colocar o setor engenharia, onde colocar o setor belas artes, o setor residências. Novamente, retomando o que a comissão havia definido, lembrem, medicina, engenharia e residências na periferia da universidade, para permitir o contato com a cidade. E reitoria e belas artes seriam os locais onde precisaria de mais concentração, então, na área central. O projeto do Piacentini praticamente
reprisa aquele ideograma, aquele desenho anterior definido pela comissão. Nós vamos ver o setor médico, aqui ó, na periferia. O setor de esportes, naquele desenho a comissão não havia colocado o setor de esportes, mas nos documentos nós percebemos que a comissão definia que o setor de esporte também deveria ficar na periferia, porque os esportes poderiam atender a toda a cidade. Então, o setor de esportes está aqui, o setor de engenharia está aqui também na periferia, como pedido, o setor residencial também na periferia, o setor de belas artes aqui nessa área central, ao longo do setor de direito, filosofia e a reitoria. Então, ele praticamente reprisa o modelo da comissão. Poucas diferenças. Uma delas é o hospício, que ele coloca o hospício afastado da área, que é a área onde convivem os estudantes, ele coloca um pouco afastado, no alto do morro, por conta das teorias vigentes a respeito da arquitetura hospitalar da época. E ele quebra o setor de belas artes em 3 momentos. Um foi para aproveitar o edifício da Quinta da Boa Vista. Então, ele cria a faculdade de música dentro do edifício já existente. Ele aproveita esse edifício para se fazer um espaço universitário. Aqui, todas as belas artes e arquitetura ele coloca nesse canto, aqui. Vendo os documentos, os textos e os diversos croquis, a gente percebe que a arquitetura, que a princípio era para estar aqui, vem para cá, porque o Piacentini acreditava que, apesar de fazer uma arquitetura acadêmica, que a arquitetura deveria se aproximar da engenharia. A arquitetura, como um todo, precisava de ter uma conexão com a técnica, não só com as artes, mas também com a técnica. Então, a arquitetura ficou aqui, em meio ao setor de artes, em meio ao setor de engenharia. Nos croquis, a gente vê, isso aqui não é o desenho final, mas a gente vê que ele já estava criando uma ponte nesse croquis, e aqui também, novamente, no outro desenho, ele coloca a belas artes junto com a arquitetura, mas a arquitetura com uma ponte ligando para a engenharia. No projeto de Corbusier, nós já vemos uma outra visão do espaço universitário. Algumas coisas coincidem. O hospital está aqui, o hospício para Corbusier fica mais próximo. A residência não fica na periferia, porque como Corbusier optou por trabalhar na área plana, na área lisa, sobrou pouco espaço, a residência fica na área central do terreno. Ele divide o setor de filosofia, ciências e letras e o setor de direito, um choque para a comissão, ele não justifica tão bem esse tema, e coloca a arquitetura aqui do lado da engenharia, junto das belas artes. Ele acreditava que as artes, como um todo, precisavam se ligar à técnica. E mais, pensava que as artes não deveriam ficar concentradas na área mais silenciosa. A arte estava ligada à vida da cidade. A arte precisava envolver a cidade, precisava envolver as questões humanas que aconteciam para o lado de fora da universidade e não somente o que estava dentro da universidade. Era uma outra visão muito diferente do Piacentini e da comissão dos professores. Bom, o Corbusier ele fala muito a respeito da conexão entre a engenharia e a faculdade de arquitetura com a faculdade de música. Então, ele via que a faculdade de música deveria se ligar aos físicos e aos engenheiros para se fazer aquela música mecânica. E é interessante, para quem não conhece tanto o Corbusier, ele escreveu um manifesto chamado Por uma Arquitetura. Ele fala isso aqui sobre os engenheiros. Fala que os engenheiros são viris e saudáveis, úteis e ativos, morais e alegres. Os arquitetos são desencantados, desocupados, faladores ou lúgubres. Ele tinha uma visão que o arquiteto acadêmico, semelhante ao Piacentini, ele estava
tão descolado, tão distante da vida, da técnica, que ele já não tinha mais o que dizer para o mundo. Enquanto os engenheiros estavam fazendo navios, aviões, pontes, grandes construções e tinham muito o que dizer para o mundo. Bom, no projeto de Lúcio Costa, a setorização também não correspondeu à comissão. Tem várias especificidades. O hospital sempre ao fundo, naturalmente, na periferia. O setor de engenharia também aqui na periferia. A residência não fica na periferia, a residência fica na área central. Ele divide o setor de direito, filosofia e reitoria. Divide o setor de educação física e coloca as belas artes, conforme o Corbusier, próximo à área da engenharia. A gente vê que isso é um consenso entre os arquitetos. A necessidade da arquitetura está próxima à engenharia. Bom, e como seria a implantação disso? Como que seria a estruturação física desse espaço? O Corbusier diz que recebeu um plano da comissão de professores que ele chama de terror arquitetural. Quem conhece, entende? Ele não tinha meias palavras, ele não se perdia com as palavras, ele ofendia sem medo as pessoas. Nesse caso, ofendeu a própria comissão. Terror arquitetural. Mas eu já não tenho nenhuma inquietude, pois o senhor Souza Campos, que era o coordenador da comissão, declarou que esse plano, em seu espírito, não tem significação. Isso numa carta que ele escreve para o Capanema, para o ministro Capanema. Mas é interessante que esse estudo que ele recebeu era o estudo do Piacentini, que a comissão já havia concordado com ele. Então, foi um período de muito conflito, a comissão contra o Corbusier. Como nós vimos, o Corbusier trabalhou o plano da cidade universitária dentro de uma ideia maior, de uma proposta maior para a cidade do Rio de Janeiro, e ele desenvolve seu projeto dessa maneira. Ele cria autopistas, estradas, ao longo da cidade universitária, cruzando a cidade universitária. Essas estradas, aqui está a via, né, a linha férrea, essas estradas são a continuidade daquele edifício que cruzaria o Rio de Janeiro. Então, é uma solução puramente para o automóvel. Aqui a gente vê na solução central como ele faz para resolver essa área do terreno e essa área do terreno com a linha férrea. Ele cria uma plataforma aqui nesse setor, onde as pessoas podem passar por cima dela e os carros podem sair das autopistas e descer para um outro nível, para o nível inferior. Não precisa nem dizer como foi criticada essa solução. O Corbusier falava que ele queria resolver o problema de tráfego de automóveis. E a comissão dizia que nem nas maiores universidades da América do Norte não existia um número de automóveis por habitantes que atingisse proporções extraordinárias como a que o Corbusier havia pensado. Mais que isso, para eles não existia engarrafamento. Na década de 30 não tinha engarrafamento, não tinha os paros. E o Corbusier estava dando uma solução para evitar os paros, na década de 30 ainda. Além disso, a solução do Corbusier pretendia levantar os olhos dos usuários, para que as pessoas conseguissem ver as paisagens naturais. Esse é um detalhe importante. Ele tentava colocar todas as edificações, todo o sistema tanto dos pedestres quanto dos automóveis, pelo menos de 6 a 8 metros acima do nível do terreno. Isso é muito nítido nas perspectivas. Eu coloquei em verde aqui as perspectivas. A gente vai reparar toda a natureza do Rio de Janeiro, que é a natureza que importa ao Corbusier, que ele gostaria que as pessoas vissem. Aqui, olha, a gente percebe o mar e todo o conjunto. Ele cria essa perspectiva de um ângulo inusitado
justamente para mostrar a paisagem que ele gostaria que os estudantes e todos os usuários da universidade conseguissem enxergar. O Lúcio Costa, ele faz um projeto muito diferente. Ele, só para voltar um pouco aqui no Corbusier, o projeto Corbusier, basicamente, ele ocupa a área plana, retomando nessa área plana e tenta mostrar a paisagem. O Lúcio Costa, ele cria um eixo único, é o eixo principal da universidade, e a universidade praticamente toda se desenvolve ao longo desse eixo principal. Ele diz que essa solução nasceu da crítica que a comissão de professores fez da proposta Corbusier, ele se sentiu obrigado a fazer isso, mas, no fim das contas, ele gostou bastante dessa solução. E ele explorou ela. A cada momento que nós, pedestres, vamos andando nessa universidade, nós vamos tendo uma percepção distinta. Aqui é uma percepção, aqui é outra, outra. Ele vai mudando a paisagem ao longo do eixo, ao longo do caminho. E é claro que isso tem tudo a ver com o seu maior projeto urbanístico, que foi a capital do Brasil, Brasília. Esse projeto, de alguma maneira, tem a semente desse projeto, que é um grande eixo. Aqui são os ministérios, e aqui o grande eixo, aqui são as faculdades. Ao final, tinha o hospital, e aqui, ao final, o Congresso Nacional. As conexões são muito diretas, e Lúcio Costa assume isso quando ele desenvolve o projeto em Brasília. Aqui são as diversas percepções que o Lúcio Costa desenvolve ao longo do caminho. O importante era, no acesso, eu ter essa percepção. Ao longo do projeto, eu tenho outra, está aqui o hospital ao fundo. Em um determinado momento do projeto, aqui, ele desenvolve um conjunto paisagístico com as palmeiras brasileiras até chegar no hospital. Ou seja, a cada momento do projeto, novas surpresas, novas percepções. E essa aqui é uma entrevista com o Lúcio Costa, que ele fala que, de alguma maneira, ele produziu um urbanismo acadêmico. E, de alguma maneira, ele também se sentia acadêmico. Ele sentia um pouco dele moderno, um pouco dele próximo àquela arquitetura que também era produzida por Piacentini, também era feita na Europa. Ele intimamente acreditava que o melhor dele era a junção entre a modernidade e o pensamento acadêmico existente. O projeto dele é muito mais do que isso, eu estou passando muito rapidamente, mas a cada faculdade que a gente percebe, aqui tem um pátio. Ele considerava esses pátios fundamentais para os estudantes se encontrarem. Para resolver a passagem sobre a linha férrea, ele cria uma grande ponte, muito coberta quase que inteiramente com paisagismo. E, para resolver o problema do barulho dos trens, ele utiliza uma solução rural, uma solução de bambus. Bambu é muito comum no Brasil, você planta, bambu cresce, nasce e cria grandes paredes vegetais, paredes verdes. Então, ele desenvolve essa solução dos bambus para isolar um pouco do som dos trens. E o Piacentini tem uma visão totalmente distinta dos outros dois. O projeto dele é feito por pontos, que são as edificações, e conexões, vias conectando os pontos. São várias percepções, que o arquiteto gostaria de criar, mas sempre entre um ponto e outro, uma via conectando, e eu só percebo isso quando eu chego aqui dentro. Nós vamos ver a Praça da Reitoria. Aqui é a via, arquitetura extremamente acadêmica, né? Aqui é a via, eu passo pela via que eu percebo a arquitetura. E a arquitetura, como o Piacentini pensava, ela deve ser didática. Por exemplo, a reitoria deve ser o maior edifício.
deve representar a grandeza da universidade, deve ser o maior edifício. Todos os outros edifícios fazem fundo, fazem um cenário para a reitoria. Ele desenvolve a solução dele para a linha férrea, basicamente foi criar 3 pontes em 3 locais distintos e criar uma massa verde. Essas pontes, elas são meio fechadas, meio abertas, para que as pessoas não tenham que conviver, não tenham que ficar olhando tanto para o trem durante a travessia. Como que eles veem o bairro? Praticamente para o Corbusier, o bairro não tem uma boa vista na altura do chão. Ele não gosta do subúrbio, ele não gosta de ver o subúrbio. Então, ele deve levantar os olhos, como nós vimos. E é interessante que, no final da universidade, ele cria um edifício, esse que está em azul, que impede a vista do bairro. Ele isola o bairro, para que ninguém veja, ninguém tenha que conviver com esse bairro. O Piacentini tem uma visão semelhante em relação ao bairro. Ele cria uma via, essa via em azul, que descola a universidade do bairro. É uma via maior, de grande porte, que descola a universidade do bairro, e onde teria contato, ele cria áreas verdes, para que os estudantes não tenham um contato tão direto assim com o bairro. O acesso principal seria por aqui. Não teria nenhum acesso para cá, para essa região. Ele tentaria evitar isso como acesso principal. Seria por aquela grande via que ele havia criado. O Lúcio Costa tem uma visão totalmente distinta. Para ele, o bairro tinha o seu valor. Apesar dele não concordar com o terreno, esse bairro era importante. A principal via vinha desse bairro. O projeto se conectava diretamente, não tinham barreiras aqui. A praça da reitoria, com um grande auditório, se ligava diretamente com essa relação com o bairro. E ele, em seus textos, fala da beleza do subúrbio do Rio de Janeiro. Ele já reconhecia isso como algo importante. Como eles lidavam com a Quinta da Boa Vista, com o edifício da Quinta da Boa Vista? Esse edifício foi criado, foi projetado no final do século XVIII, e quando a família real portuguesa vem ao Brasil, vem definitivamente morar no Brasil em 1808, o comerciante que havia construído o edifício cedeu gentilmente essa casa para que a família real pudesse morar lá. Naturalmente, cedeu para ganhar outros benefícios do governo imperial. Era uma arquitetura clássica, com traços muito fortes, acadêmicos muito fortes. E nós vimos que o Corbusier, ele nega e tenta esconder ao máximo essa edificação. Ele invade com edificações modernas, ele invade o terreno da Quinta da Boa Vista, desfaz o jardim da Quinta da Boa Vista com suas edificações modernas, negando o que já existe, negando essa arquitetura que, para ele, significava uma arquitetura do passado e não do que ele pensava que seria o futuro da arquitetura. O Lúcio Costa é mais discreto na intervenção, ele não invade a área, ele só cria via, uma via que passa pelo meio do Jardim Imperial, mas é uma via de pedestre, ele é bem tranquilo. E o Piacentini, como nós vimos, ele já envolve todo a área da Quinta da Boa Vista. Para ele, o importante não era só salvar os monumentos, era importante envolver eles, para que as pessoas convivessem com eles. Sobre os edifícios, Lúcio Costa desenvolve os edifícios padrões, standard. Esse é o critério que o Lúcio Costa vai trabalhar. Cria edifícios únicos que são repetidos indefinidamente pela universidade. Em alguns momentos mudam, mas são sempre edifícios standard, padrões.
O Le Corbusier também tem os edifícios padrões, ele acredita nessa solução, uma solução econômica, uma solução viável na visão dele. Também tem os edifícios padrões, mas, em alguns lugares, ele trabalha edifícios monumentais, edifícios que seriam de destaque. É o auditório, para quem estuda a história da arquitetura, tem muito a ver com palácios sovietes. Aqui, o Museu de Crescimento Ilimitado, ele pegou algumas obras que ele já havia feito e colou no projeto da cidade universitária. Aqui seriam os projetos que ele gostaria de fazer. Esse aqui seria o grande tema. O resto seriam projetos standard, padrões. Já o Piacentini pensava o contrário. Pensava que o projeto standard, o projeto padronizado, repetido, ele tirava das pessoas o melhor que elas poderiam ter, que é se sentirem diferentes a partir do seu espaço de uso, a partir da sua faculdade. Para ele, era importante o estudante de direito ter um edifício que representasse o direito. Um estudante de economia, um edifício que representasse a economia. Cada edifício deveria ter um caráter individual. Que o Oscar Niemeyer fez parte da comissão que trabalhou com o Lúcio Costa. Mas, na época, Oscar Niemeyer não era conhecido. E o Lúcio Costa faz um depoimento interessante. Esse aqui foi o projeto, um dos projetos que o Oscar Niemeyer trabalhou, ele desenvolveu sozinho esse projeto para a cidade universitária, que é o clube da universidade. E o Lúcio Costa fala que ele fez um projeto que é o primeiro projeto em que ele se revela Oscar Niemeyer. Até então, ninguém reconhecia Oscar Niemeyer. A partir desse projeto, o Lúcio Costa abre o olho e percebe, olha, tem um grande arquiteto aí nesse projeto. Como conclusão, nós percebemos que há um conflito, nesse projeto de cidade universitária, um conflito muito grande de modernidades. Nós percebemos, por exemplo, algumas frases que eu peguei ou de livros, ou de cartas, ou de documentos. Essa aqui é do Piacentini. Ele fala, essas coisas podem parecer justas na teoria. Essas coisas é o que o Le Corbusier estava propondo. Edifício standard, autopista, a modernidade. Mas, na prática, são impossíveis. Le Corbusier é muito máquina. É um luterano fanático, que só vê o fato técnico. É uma pessoa sem sentimento para a arquitetura. O Lúcio Costa, por outro lado, fala, o Piacentini foi o arquiteto da Universidade de Roma, até dos principais edifícios, de modo que era um arquiteto que fazia um classicismo metido a moderno, uma coisa pesada. Foi a arquitetura fascista. Aí eu peguei uma observação de um historiador da arquitetura, que é o Bruno Zevi, em seu livro História da Arquitetura Moderna, porque ele é italiano. Como que um historiador italiano modernista via o Piacentini? E o Bruno Zevi falava que ele não gostaria de falar sobre o Piacentini. Não gostaria de falar sobre o Piacentini no livro sobre arquitetura moderna. Mas ele falou que o Piacentini era dotado de uma excepcional intuição profissional e de pouquíssimo escrúpulo cultural. É nesse nível a relação dos modernos com os clássicos nessa época. E outro aspecto, um aspecto que a gente pode perceber é o conflito de modernidades, quer dizer, o que não se estava discutindo tanto, não era, o debate que estava acontecendo não era só sobre o espaço universitário, era também sobre as modernidades, o que se pensava que seria moderno para as universidades. E o outro tema era a Universidade Americana. A gente pode perceber que havia um consenso em relação às universidades americanas, de todos eles, Piacentini, Corbusier, Lúcio Costa e dos professores. As universidades americanas, elas traziam de útil o modelo de uma universidade parque, de uma universidade em meio ao verde. Isso era muito bem visto na década de 30. No entanto, havia um dissenso entre Le Corbusier, Lúcio Costa e os professores e o Piacentini. Primeiro, as arquiteturas das universidades americanas eram arquiteturas acadêmicas,
frequentemente ligadas ao classicismo. Isso era impossível de ser aceito pelos arquitetos modernos. E, segundo, eram universidades muito isoladas das cidades. Então, precisava, de alguma maneira, integrá-las um pouco mais às cidades. Corbusier, ele, quando visita os Estados Unidos, em 1935, ele registra essa visita em um livro chamado Quando as Catedrais Eram Brancas. E ele fala das universidades americanas. O que essa juventude estudantil vai aprender passando 5 anos de felicidade em um paraíso? Não seria melhor que ela conhecesse, nas horas de estudo, o rosto total da vida, com seus desejos, suas misérias, suas angústias, suas grandezas? Não seria melhor que essa universidade estivesse integrada com a cidade e não ser um paraíso isolado? Corbusier continua, mesmo depois que seu projeto é negado, ele continua discutindo, brigando, batendo no projeto acadêmico. Ele escreve para Capanema em 1937, dizendo: continuo persuadido de que a imitação da concepção americana de universidades é um erro. Em 1938, ele escreve nova carta: é de fato um desconhecimento completo da questão e falta de discernimento em matéria de arquitetura. Noutra carta, em 1939, ele não desiste nunca. Corbusier, assim, ele é incansável para conseguir suas encomendas. E ele fala sobre o plano de Piacentini. O projeto de Piacentini foi publicado na revista Arquitetura, uma revista italiana. E aí ele vê o plano e diz: olha, não creio que os planos de que fala aqui sejam muito novos. O que o Piacentini está trazendo é mais do mesmo, mais da velha arquitetura. Bom, e depois, no livro Os Quatro Caminhos, em 1941, o Corbusier já fala dessa experiência dele da cidade universitária no Brasil. E ele fala o seguinte: podemos ver como essa arte de Roma, do Piacentini, tentava impor-se no Rio de Janeiro, na cidade universitária do Brasil. A corrente é forte. Piranesi mudou de aspecto. Em uma palavra, uma parada militar. Mas não existe nada que infunda vida e desejo de trabalho aos milhões de estudantes brasileiros. É o próprio eixo nazi-fascista. Ele critica fortemente essa possibilidade. Bom, esses projetos não foram executados. Como nós vimos, foi uma longa trajetória de discussão entre comissão, professores, arquitetos. E, finalmente, vai se fazer a Universidade do Brasil em um outro terreno totalmente distinto, que é um terreno que é um conjunto de ilhas. Não, a ilha não era isso, eram 7 ilhas isoladas que eles criam uma ilha maior. Depois, ao longo dos debates, vem que não tem um terreno tão adequado. Então, eles inventam um terreno, eles criam um terreno do nada, fazendo uma ilha a partir de aterros sucessivos. O arquiteto que desenvolve é o Jorge Machado Moreira. Desenvolve a proposta modernista. Foi a proposta que venceu os espaços universitários. Todas as universidades brasileiras criadas entre 30 e a década de 60 têm como característica esse desenho modernista, a visão de Corbusier, a visão de Lúcio Costa. Essa universidade fica famosa em alguns pontos, em Portugal. Essa aqui é uma ilustração de uma revista de arquitetura de Portugal, onde a revista mostra a arquitetura de Piacentini, da cidade universitária de Roma. Aqui os estudantes sérios, né? Muito triste, olha a roupa dos estudantes. Aqui tocando fado, todo mundo triste. E aqui o projeto do modernista, do Jorge Machado Moreira, todo mundo alegre, o professor feliz, todo mundo no ar, uma escultura moderna aqui no canto, todo mundo brincando. Foi um projeto que teve um impacto muito positivo pela modernidade que ele estava trazendo aos espaços universitários. É importante dizer que nem mesmo nos Estados Unidos os arquitetos modernos conseguiam fazer os campos universitários. Era muito difícil colocar a arquitetura moderna, o espaço modernista para esses espaços. E o Jorge Machado Moreira fez. No entanto,
Eu não vou ler o texto todo. O Lúcio Costa, que conhecia muito bem o projeto, falava da desmesura que era esse projeto, porque foi, novamente, um grande problema, que até hoje é o espaço da cidade universitária cidade universitária do Brasil, no Rio de Janeiro, é um espaço muito frágil, muito vulnerável à violência, os espaços não estão ocupados ainda, e o Lúcio Costa já havia detectado isso em um texto posterior ao projeto. Ele falou que o projeto era um delírio. Cada departamento queria isso ou aquilo, espaço maior. Depois, somando tudo aquilo, fizeram-se uns programas exagerados, absurdos, muito grandes. Nos próprios edifícios das faculdades, por exemplo, a Faculdade de Arquitetura, todos se queixam muito, os alunos ficam ilhados, separados, não há convivência, muito dimensionada, com os pés direitos enormes, galerias grandes, tudo enorme, uma desmesura. No fim das contas, a modernidade pode ser muito positiva, mas os críticos modernos também veem ela com os seus aspectos negativos. Essa história das cidades universitárias no Brasil, ela tem um outro capítulo na década de 60, onde esses planos voltam à tona, novas revisões, novos pensamentos, mas isso é outro assunto. O nosso foco era apresentar a maneira de projetar e visualizar essas 3 visões de urbanismo, de arquitetura e um pouco da visão de educação nos projetos para a cidade universitária do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui. É importante frisar que o aspecto educacional também, que foi debatido lá na década de 30, foi inteiramente aplicado na universidade construída em 45. A ideia de criar institutos, de criar as faculdades, tudo isso foi definido na década de 30 e foi aplicado ali na década de 45. E um outro aspecto importante é a universidade que vigorou, é a universidade feita para o automóvel, para que as pessoas pudessem transitar com o automóvel. Os edifícios ficam separados, mais longe, e para você andar de um lugar para o outro, você necessita do carro. Esses foram os princípios que persistiram. Elemento que quedó tangible en la ciudad y es el que está ahí y es el estadio. Si algo tenían en común las 3 propuestas era que la zona deportiva se ubicaba en esa parte en donde hoy se encuentra el estadio. Entonces me gustaría que nos ampliara un poco ese tema. A conexão do estádio, até na imagem ele aparece aqui, com os arquitetos terem escolhido o estádio, com essa área para o estádio, é uma solução um pouco óbvia. Quando nós, arquitetos, observamos alguns terrenos, existem visões diferentes sobre alguns temas, mas tem algumas questões que são muito evidentes, e todos os arquitetos enxergam de uma maneira muito parecida. Como nós temos aqui a linha férrea e temos aqui a estação, um estádio como o Maracanã ou um estádio como qualquer outro, ele precisa de ter acesso fácil da população. Então, a linha férrea aqui favorece a implantação do estádio para esse ponto. Por outro lado, quando coloca-se o estádio nessa franja do terreno, nesse canto do terreno, libera-se o resto do terreno para desenvolver atividades mais acadêmicas. Então, a atividade mais barulhenta, mais confusa, fica mais ligada à cidade, com fácil acesso pelos trens, pelas estações. Então, quando foi fazer o concurso para o Maracanã, o concurso para escolher o projeto Maracanã, a comissão, posteriormente, na década de 50, também enxergou que esse terreno ele era óbvio, ele era importantíssimo. Então, é um consenso para isso. Mirando los 2 planos de Lúcio Costa y de Le Corbusier, tienen la coincidencia de que son edificios longitudinales. Pero
a mí pues, tenía la duda porque cree que Le Corbusier tiene, digamos, la implantación de los edificios longitudinales en sentido norte-sur y Lúcio Costa oriente-occidente. Digamos, porque esa interpretación del lugar difiere. Muito boa a questão. Você percebeu um aspecto que eu não comentei, foi muito criticado pela comissão, que é a orientação dos edifícios. O Corbusier vira os edifícios com a sua fachada de vidro, totalmente para o norte, onde no Brasil é onde nós temos a maior insolação. Essa fachada de vidro tornaria o edifício verdadeiras estufas, fornos para os estudantes. Foi extremamente criticado. Mas Corbusier não era inocente nessa decisão. Não era falta de conhecimento do lugar, porque ele trabalhou junto com o Lúcio Costa nesse projeto. O Lúcio Costa estava ali ao lado do Corbusier. Ele sabia dos problemas. É que Corbusier acreditava fielmente na técnica. Ele acreditava que o sistema de ar-condicionado seria a grande solução, a solução técnica mais evidente, mais óbvia, mais moderna, para se resolver um problema que é um problema natural, que a natureza impõe. Ele não queria fazer um diálogo que contemporaneamente dizemos um diálogo de sustentabilidade. Ele queria fazer o edifício e a técnica resolveria esse edifício. Era a crença do Corbusier. Em todos os momentos, ele aposta na técnica. Em todos os momentos, quando ele tem dúvida, ele aposta na técnica. E Lúcio Costa busca uma outra orientação. Lúcio Costa já busca um outro tipo de insolação, ele vira as fachadas para o sul, ele vira as fachadas para o leste, ele tenta acomodar o sol na edificação, de maneira a não se utilizar dos ar-condicionados, que era uma coisa extremamente nova, não era comum, e que Corbusier apostava com todo vigor. ¿Tranquilo? Bueno, pues muchas gracias a Klaus, y entonces los esperamos después de la próxima sesión.